Olá, você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira pílula pitagórica. Como você já sabe, nós vamos trabalhar aqui nesse portal o Código Pitagórico como nosso próximo curso de autoconhecimento. E aí eu gostaria de falar aqui nessa pílula um pouquinho para poder acelerar o nosso processo lá nas nossas aulas. Quem foi Pitágoras? Bom, envolto em lendas, envolto em mitos, assassinatos, incêndios, perseguições, alto nível de conhecimento, alto nível de exigência em relação aos seus discípulos. Pitágoras é mais um desses avatares, desses grandes mestres da humanidade. O que nós vemos como questionamento, como equívoco, é o fato de o mundo ocidental conhecer Pitágoras basicamente pela sua matemática, pela sua geometria. O famoso teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, com certeza é responsável por toda a arquitetura, toda a construção civil e não só civil, toda a engenharia, né, ocidental e também agora oriental, baseia-se nos conhecimentos na álgebra, na geometria, na trigonometria, na matemática desse homem que supostamente viveu aproximadamente 500 anos antes da Era Comum. Pitágoras de Samos, existiam vários Pitágoras na época, né? Pitágoras era um nome relativamente comum. Além dessa questão da geometria, que é o que nós vamos tratar aqui agora, vamos fazer alguns atributos supostamente atribuídos a Pitágoras de Samos. As 7 notas musicais. É claro, não foi Pitágoras que desenvolveu a música, mas foi ele que conseguiu compilar cada nota, as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, como você conhece, para a gente fazer uma partitura e não somente tocar de ouvido. O que, aliás, supõe-se que o ouvido de Pitágoras e dos seus discípulos devia ser muito apurado, porque há relatos do que eles chamavam de a música das esferas. A música das esferas seria como se fosse a música tocada pelos planetas, pelos corpos celestiais. Você consegue imaginar isso? É muita sabedoria. Tá? Então, além dessa questão das 7 notas musicais, é atribuída a Pitágoras de Samos a palavra academia. A mesma academia que você vai fazer crossfit, a mesma academia que você vai fazer musculação, mas também a Academia Brasileira de Letras, a academia, os cursos acadêmicos, né? Aonde você tem o quê? O encontro de pessoas para se conhecerem, para conhecer, para praticar algum tipo de atividade, seja ela física ou intelectual. Então, só essa palavra aí já começa a nos trazer. Aliás, né? Assim como Platão, Pitágoras exigia dos seus discípulos, dos seus alunos, o preparo físico, preparo mental e espiritual não era o bastante. Aliás, o preparo espiritual é o que pouco se sabe a respeito de Pitágoras de Samos. É essa parte oculta. A filosofia pitagórica. Os cursos de filosofia estudam, claro, no Ocidente nós temos os cursos de filosofia que estudam um pouco da filosofia pitagórica. Porém, há muito de oculto nesse nome, Pitágoras. Tá? É atribuída a ele, inclusive, a palavra filosofia. Se existe filosofia hoje, essa palavra foi criada supostamente por Pitágoras de Samos. Então a coisa começa a ficar mais complicada, né? Começa a ficar mais profunda quando a gente trabalha isso. A respeito do teorema, nós vamos discutir na nossa aula. Isso, nós vamos ver que esse teorema não é de Pitágoras. Você sabia disso? Como é que é? O teorema de Pitágoras não é de Pitágoras? Não, não é de Pitágoras. Então, o que o Ocidente supostamente sabe a respeito de Pitágoras é aquilo que não é dele. Sim, e aquilo que supostamente é dele foi ocultado, foi esquecido. A parte mística, a parte esotérica, a parte oculta, a parte de filosofias metafísicas. Né? Disse que Pitágoras era extremamente exigente com seus discípulos. O ascetismo, por exemplo, era uma exigência. Você não poderia, por exemplo, comer carne. Tá? Anos de preparação até você se tornar um discípulo. Reza a lenda, que foi por causa disso que um discípulo que foi rejeitado por Pitágoras, teria conspirado para o incêndio
da escola de Pitágoras e Pitágoras não quis abandonar o seu material que queimou junto com ele. Ou seja, não temos nada escrito das próprias mãos de Pitágoras até agora, descoberto, nada. Tudo que a gente tem a respeito de Pitágoras vem dos seus supostos discípulos, que criaram uma religião que durou 1500 anos aproximadamente, com base na ilha de Crotona, na Grécia, inclusive com a sua esposa, Teano, supostamente esposa de Pitágoras, Teano, uma física também, que teria propagado isso pós-Pitágoras. E reza a lenda, né, que todo esse conhecimento, inclusive a frase tudo é número, que é onde nós vamos trabalhar o código pitagórico no nosso curso de autoconhecimento, todo esse conhecimento teria sido passado de boca a ouvido para os discípulos que teriam mantido a escola pitagórica até os dias atuais. Será que existem pitagóricos entre nós? Será? Dizem por aí que sim, que nós temos pitagóricos espalhados pelo planeta, de maneira oculta, porque se naquela época eles foram perseguidos, e aí depois nós tivemos o obscurantismo, a queima às bruxas e tudo mais, que você sabe, né? Passou o Império Romano, a queda do Império Romano, 500 anos antes da Era Comum, você sabe que muita coisa aconteceu depois. E nos dias atuais, infelizmente, até mesmo os matemáticos, os geômetras, os engenheiros conhecem apenas o Teorema de Pitágoras e suas implicações dentro da trigonometria, da geometria. E os músicos ouvem falar de Pitágoras como criador das notas musicais. E os filósofos ouvem falar de Pitágoras pela criação da palavra filosofia. Mas o conhecimento profundo só nas nossas aulas. Prepare-se para a primeira aula do Código Pitagórico. Aguardo vocês. Beijo do Darley. Compartilha, manda para frente que muita gente precisa conhecer isso. Até o seu professor de matemática. Beijo!